se você soltar uma massa em um lugar que tem diferença de potencial gravitacional, ela vai se mexer. O que eu quero dizer com isso? Se você soltar alguma massa, qualquer merda de qualquer altura, ela vai cair. É basicamente isso, porque você tem uma diferença de potencial gravitacional. Agora trazendo para a elétrica, é a mesma coisa, velho. É a mesma coisa. Você tem duas placas. Eu vou até fazer... Aqui, ó. Vou até botar assim, ó. DDP. Beleza? Por que ela surge de geradores? Porque geradores são basicamente equipamentos que fazem diferença de potencial. Eles são equipamentos que têm diferença de potencial. E daí vão sair correntes elétricas. Tá certo? Continuando. Tá, voltando para a elétrica aqui agora. Se a gente colocar duas placas, uma placa positiva e uma placa, vou fazer de outra cor, uma placa negativa, e aqui no meio você coloca uma carga, por exemplo, um elétron, vou botar aqui um elétron, bonitão, o que vai acontecer com esse cara? Ele vai se deslocar. Nesse caso aqui, por ser elétron, ele vai se deslocar para baixo. Por que para baixo? Porque... Opa, aí eu falei cocô, né? Aí eu falei merda. Ele vai se deslocar para cima. Perdão, falei merda. Tá certo? Por que ele vai se deslocar para cima? Porque tem uma diferença de potencial. Beleza? Qual que é a ideia aqui? A carga positiva... Esse lado aqui tem um potencial, por exemplo, sei lá, 50 volts. E aqui tem um potencial, por exemplo, menos 50 volts. Tá certo? Isso aqui, na real mesmo, não importa se esse cara aqui é negativo ou se ele é positivo. O que importa é que tem que ter diferença de potencial, tá certo? É a mesma coisa aqui na altura. Eu não preciso, para uma bolinha cair, que ela vá para o subterrâneo, que o potencial é negativo. Tá certo? Eu só preciso que tenha diferença de potencial. Eu posso cair do quinto para o quarto andar. Os dois têm potencial positivo, tá certo? Essa aqui é a mesma ideia. Se você colocar uma carga numa região que tem diferença de potencial, você vai estar gerando ali uma corrente elétrica. No caso aqui eu representei um elétron só. Mas, por exemplo, se a gente fizer um gerador. Eu vou colocar aqui um gerador. O gerador, ficou horrível. Ó, o gerador a gente representa ele assim. Ó. Duas placas paralelas, uma maior que a outra. Lembra que essa placa aqui é a placa positiva e essa placa aqui é a placa negativa, tá certo? A placa menor é a negativa. O que acontece? Vou fechar esse circuito aqui, só para a gente ver. Se você fechar esse circuito aqui, o que vai acontecer? Você percebe que essas placas aqui elas não se encostam, tá certo? Então, eu vou fazer primeiro no sentido normal, no sentido real da coisa. No sentido real, essa carga aqui está com excesso de elétrons, tá certo? Vários elétrons aqui. Eles vão querer se deslocar para a placa positiva. Qual que é o único caminho que eles têm? É esse aqui, ó. Que aí você vai estar gerando uma corrente elétrica por ter uma diferença de potencial, tá certo? No sentido que a gente vai usar, no sentido... Opa, aí eu voltei demais, né? Mas tá bom. No sentido que a gente vai usar, que é o sentido convencional, a corrente vai sair da placa positiva e vai em direção à placa negativa, tá certo? Mesmo não fazendo muito sentido, porque a gente está trabalhando com elétrons, mas no final das contas, na hora das contas, nossa, várias contas, não vai mudar nada, tá certo? Pelo menos aqui no nosso nível aqui não vai interferir em nada nas contas, tá bom? Esse aqui é o sentido convencional da corrente, beleza? Sentido convencional. Beleza? Tá, eu vou escrever aqui só para... Se alguém pegar para ver sem ver o vídeo. Tá certo? Falamos de corrente. Deixa eu ver quanto tempo que tá dando aqui. Nossa, 10 minutos já. Enfim, vou tentar fazer mais curtinho. Beleza. Já entendemos o que é corrente. Já entendemos o que é um gerador. Vocês entenderam o que é circuito?
Já deu para entender, será? Circuito é basicamente o caminho que a corrente elétrica vai percorrer. É isso aqui que eu desenhei, ó. Isso aqui é um circuito elétrico, tá certo? Porque é o caminho que a nossa corrente está percorrendo. Você pode ter circuitos gigantescos, que é o que você tem em muitos aparelhos, o que a gente tem em muitos exercícios. E você pode ter circuitos bem simples, como esse aqui que a gente fez, tá certo? Isso aqui é o circuito, basicamente. Circuito é o caminho que a sua corrente vai percorrer. Então, falamos de tudo aqui. Agora, vamos falar de tipos de correntes. Eu falei já que correntes são elétrons que se deslocam em fios, em placas, em gases, tá certo? Agora vamos falar, velho, de tipos de correntes. De que formas essa corrente pode atravessar esse fio, atravessar esse condutor? Quais são essas formas? Vamos lá. Já viajei bastante aqui, já dei uma devagada, mas é para vocês conseguirem entender o conceito de corrente. Espero que tenha dado certo. Não sei se está dando para ouvir o gato de fundo, mas enfim. Só fechar isso aqui. Bom, eu acho que voltamos. Deixa eu só confirmar. Voltamos. Enfim, vamos lá então falar de tipos de correntes. Quais são os tipos de correntes, velho? A gente tem corrente contínua e a gente tem corrente alternada. Beleza? Cara, em corrente contínua, a gente tem dois tipos. A corrente constante e a corrente pulsante. A corrente pulsante, primeiro eu vou falar da contínua. Tá, vamos lá, um passo por vez. A corrente contínua, ela pode ser constante ou pulsante. Deixa eu colocar aqui. Não, cara, isso. Ela pode ser constante. Eu não consigo ter controle dessas coisas aqui. Enfim, eu vou escrever assim. Ela pode ser constante. E ela pode ser pulsante. Tá joia? Aqui. Como é que é a corrente constante? A corrente constante é desse jeito aqui, ó. Vou fazer um gráfico aqui só para a gente entender como é que ela se comporta. Ó, se você fizer um gráfico da corrente em função do tempo, vou botar aqui, ó, corrente em função do tempo. Tá certo? Como é que a corrente vai variar de acordo com o tempo? Ela vai ser uma reta. Tá certo? Porque ela não vai variar com o tempo. Aqui uma reta. Beleza? E se você lembrar bem, como é que a gente define a corrente elétrica? A corrente elétrica... deixa eu melhorar isso aqui. Isso aqui é o sentido convencional. Vou botar aqui. Esqueci de falar isso, mas eu vou falar agora. A corrente elétrica é definida como? Está aqui. A gente chama de I, geralmente. Ela é a quantidade de carga... Nossa, que horrível. A quantidade de carga que passa num condutor, num fio, qualquer merda, em um determinado tempo. Tá certo? Aqui. Isso aqui é a definição de corrente elétrica. Deixa eu fazer um quadrado para ficar bem bonito. Aqui. Essa é a definição de corrente elétrica. Tá certo? Como eu disse para vocês, é o deslocamento de elétrons. Aí quer saber quantos elétrons ou quanto de carga foi passada naquele condutor no tempo. Beleza? Tá. Essa aqui é a corrente constante. Eu vou fazer assim, ó, para ficar mais didático. Beleza? Agora eu vou botar aqui como é que funciona a corrente pulsante. Percebe, ó,
A corrente constante, ela simplesmente não varia. Ela vai ser a mesma durante o tempo, tá certo? Aqui. Agora vamos falar de corrente pulsante. Deixa eu falar já de cara que geralmente, quase sempre, a gente vai usar a corrente constante nos exercícios, tá certo? Vai chegar um momento um pouco mais para frente que a gente vai estudar a corrente alternada, mas é um pouco mais para frente e vão ser exercícios mais específicos de corrente alternada. Só por curiosidade, corrente alternada é que a gente usa aqui em casa. A gente usa aqui em casa não, nas nossas casas, né? A gente usa, não é só na minha. Em todas as casas a gente usa corrente alternada, por motivos que eu vou falar daqui a pouco. Agora eu vou fazer um gráfico aqui da corrente pulsante. Como é que ela funciona? Tá aqui o eixo XY, aqui a gente tem a corrente e aqui a gente tem o tempo. A corrente pulsante, velho, ela vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Vê que ela tem pulsos, tá certo? O que isso significa? Ela vai dar uma corrente para, ó, tipo, ela vai aumentando a quantidade de corrente, chega num pico, desce, fica zero. E vai assim, tá certo? Mas percebe que como ela está sempre no eixo positivo, se você coisar o gráfico, nossa senhora, se você completar o gráfico aqui, ó, percebe que ela está sempre no lado positivo do eixo Y, tá certo? Ou seja, o valor da corrente aqui é sempre positivo. O que isso significa para a gente? Que ela está sempre na mesma direção, tá bom? Diferente do que a gente vai ver agora, ó. Essa daqui vai ser a corrente... Ah, porque é só ela mesma, né? A corrente alternada é só a corrente alternada mesmo. Aqui. Eixo Y. Eixo X. A corrente alternada... Aqui eu não consigo fazer com esse cara. Vou ter que fazer outro gráfico. Espera aí. Um segundo. Não é esse. Aqui. Esse aqui tá bom. Só apagar aqui para não invadir outro espaço. Aqui. Vou colocar aqui no eixo Y a corrente, no eixo X o tempo. Como é que funciona a corrente alternada, velho? Ela começa aqui no zero, aumenta a corrente, diminui, chega no zero e vai para o lado negativo. O que isso significa? Que ela mudou o sentido dela. Como assim? A corrente está indo, ela aumenta, para e volta. É como se fosse isso, tá? Tipo, ela fica invertendo o sentido dela. Beleza? Ela vai positivo, fica negativo, fica positivo e vai invertendo assim. Tá bom? Qual que é a vantagem disso? Por que isso acontece? Isso acontece lá quando você tem a produção de energia e tal. Lá você tem geradores não, você tem equipamentos que envolvem eletromagnetismo, que a gente vai estudar daqui a pouco, que você tem uma bobina, que você vai girar essa bobina, né? Quando você gira essa bobina, você vai estar gerando uma corrente elétrica. Só que a corrente elétrica gerada por essa bobina é uma corrente alternada. E qual que é a vantagem dessa corrente alternada? Que você pode ter uma usina, por exemplo, uma usina hidrelétrica, lá no Mato Grosso, um exemplo qualquer, tá? Não sei nem se tem. E você vai usar essa internet, vai usar essa energia aqui em São Paulo, sabe? Essa que é a grande vantagem dela. Por quê? Você consegue, com essa corrente alternada, você usa transformadores de tensão, você aumenta muito sua tensão e você diminui bastante sua corrente. Ou seja, você tem poucas perdas no caminho. Com essas poucas perdas você consegue deslocar bastante tempo essa corrente, bastante espaço, sem você perder muita coisa. Beleza? É basicamente isso. Tá, já deu 20 minutos. Falando muito, né? Tá, o que eu falei agora aqui? Eu falei os tipos de correntes. O que eu falei desse negócio de você perder energia? Lembra que eu acabei de falar? De você poder deslocar grandes espaços sem você perder energia. O que isso significa?
essa perda de energia? É o efeito Joule, tá certo? O que é o efeito Joule? O efeito Joule é basicamente, vou voltar aqui, é a liberação de energia. Eu vou escrever isso. Liberação de energia de que forma? Em forma de calor. Então é liberação de calor quando passa uma corrente elétrica. Tá certo? É basicamente isso. Por que isso vai acontecer? Você tem elétrons atravessando o condutor, certo? Só que nesse condutor não está vazio. Se você tem um material ali, você tem átomos, tá certo? Nesses átomos você tem prótons, beleza? E quando os elétrons vão se chocando com esses prótons, ou com esses nêutrons, ou com outras coisas que estão compondo o seu condutor, eles vão se chocando ali e vão liberando calor, beleza? Isso pra gente pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. É uma coisa ruim quando você está falando de transportar energia, como eu falei agora, você gerar uma energia lá em, sei lá, Itaipu e usar, sei lá, no Nordeste. Não que isso aconteça, mas supondo que você fosse fazer isso. Você tem uma grande perda de energia em forma de calor ali, tá certo? Você perde muita energia elétrica no calor por causa do efeito Joule. Você consegue minimizar o efeito Joule usando corrente alternada. Não é 100%, mas você consegue dar uma amenizada, tá certo? E ele é bom quando? Ele é bom para lâmpada. Quando você tem aquelas lâmpadas incandescentes, como é que ela funciona? Você pega um fiozinho, passa uma corrente ali, através de efeito Joule, essa corrente vai liberar calor, e esse calor esquenta o fiozinho que libera a luz, tá certo? Não sei se exatamente é a ordem, mas é basicamente isso, tá? Beleza, esse é o efeito Joule. E tá, o efeito Joule, ele ocorre por causa de um negócio que a gente chama de resistência. O que é essa resistência? Deixa eu só tomar um gole d'água. O que é essa resistência? Resistência é o que eu acabei de falar, da dificuldade do elétron de atravessar o condutor. Porque você tem material ali, você tem partículas, você tem prótons, você tem nêutrons, o elétron não vai passar ali, pô, tranquilão, sem perder nada, tá certo? Então todo material tem uma resistência, tá certo? E vendo isso, a gente definiu o conceito de resistores. Tá certo? O que são resistores? São condutores elétricos com alta resistência. Opa, não é isso? Com alta resistência, tá certo? Como é que a gente representa resistores? Você tem aqui um fio assim. E aqui no meio desse fio eu vou colocar um resistor, só para a gente ver. Deixa eu apagar um espacinho aqui para colocar. O resistor é algo assim, tá certo? Qual que é a função dele? Como eu acabei de falar, quando você tem resistência, você perde energia elétrica, tá certo? Se você perde energia elétrica, você perde potencial. Beleza. Tá aqui. Você está vendo uma corrente aqui. Tá certo? Essa corrente vai passar pelo resistor. Passou aqui. A corrente que entrou no resistor e que saiu do resistor é a mesma. O resistor não faz você perder corrente. Ele só dificulta a passagem dela. Tá certo? O que isso significa? Ele vai tirar energia dela. Ou seja, essa corrente aqui, ó, a corrente aqui e a corrente aqui são a mesma corrente. Tá certo? Qual que é a diferença dela? Que depois do resistor, ele perde potencial, tá certo? Você perde potencial elétrico. Tá, eu vou fazer um adendo aqui. Perda de potencial elétrico. Tá joia? Deixa eu ver quanto tempo tá dando. 25 minutos. Estamos meio apertado aqui, mas vamos embora. Tá. Falei aqui de
de resistores. Agora vamos falar mais coisas que compõem o nosso circuito. Primeiro, vou falar de condutor ideal. Está aqui, ó. Condutor ideal, o que é? Já vou até tirar. Condutor ideal é um condutor que não tem resistência. Ponto. Pura e simplesmente isso. Por isso que é ideal, porque não existe. Tá bom? A gente vai usar ele quando... quase todos os problemas a gente vai usar que o fio é um condutor ideal, porque a resistência dele é muito baixa perto dos resistores. Por exemplo, um resistor tem lá 20 ohms e o seu fio tem, sei lá, 0,03 ohms, tá ligado? Tipo, é uma diferença muito grande que não vai fazer diferença no final pra gente, tá certo? Porque os fios são feitos para não ter tanta resistência. Por isso que a gente usa fio de cobre, fio de alumínio, que são excelentes condutores, que você não tem tanta perda ali, tá certo? Eu esqueci de falar aqui, mas qual que é a unidade dos resistores? A unidade deles é ohms. Vou botar ohm, tá certo? Ou a gente representa eles assim, tá certo? Como é que a gente calcula um resistor? De onde que saiu isso? É dessa fórmula aqui, ó. U é igual a RI. Beleza? Assim que a gente calcula a resistência. Essa daqui é a chamada primeira lei de Ohm também. Que eu não faço a menor questão de usar nomes, mas se você gravar melhor, essa é a primeira lei de Ohm. Beleza? Mas é assim que a gente calcula uma resistência. Ou a gente calcula um potencial, ou a gente calcula uma corrente, tá certo? O U, como vocês já sabem, é a diferença de potencial, o I é a corrente, o R é a resistência. Beleza? Agora vamos falar de fusível. O que é um fusível? Tá aqui. Fusível. Fusível é uma parada que vai impedir uma quantidade certa de corrente. Por exemplo, você tem aqui um fio. Vou fazer daquele jeito bonitinho de novo. Vou botar um espaço aqui no meio. O fusível a gente vai representar ele assim, ó. Tá certo? Isso aqui é um fusível. O fusível ele vai vir indicado aqui. Eu esqueci de colocar também aqui, ó, mas aqui ele vai vir indicado, por exemplo, X ohms. Tá certo? Isso que indica a nossa resistência. O X é um número qualquer, que vai ser definido pela diferença de potencial sobre a corrente elétrica. E o fusível? Ele vai vir indicado para você, por exemplo, 20 ampere. Ampere é a unidade de corrente elétrica. Eu esqueci de colocar aqui também. Ampere. Tá certo? A carga a gente já sabe que é Coulomb e o tempo a gente sabe que é segundo. Tá certo? O Coulomb e o segundo, obviamente não precisava ter falado, mas está aqui. 20 ampere. O que isso significa? Se você tiver uma corrente elétrica vindo aqui, se essa corrente for maior que 20 ampere, o fusível queima. Pura e simplesmente. Eita, fiz merda. Vou botar aqui, ó. Se a corrente for maior que 20 ampere, maior, o fusível queima. Tá, já entendi isso, mas por que o fusível queima? Qual que é a função disso? A função disso é você não estragar um aparelho. Por exemplo, uma caixa de som que funciona até 20 ampere. Você bota um fusível de 20 ampere antes dela. Se passar de 20 ampere, o fusível queima e para de passar corrente elétrica ali. Tá bom? Hoje em dia a gente não usa mais isso. Hoje em dia a gente usa disjuntor, que ao invés de queimar, o que acontece? Deixa eu só arrumar aqui. Que ao invés dele queimar, ele só abre. Tá certo? É tipo um interruptor. Chega um momento ali, ele só abre. Tá bom? Ele não queima. O fusível, quando queima, você tem que ir lá comprar outro fusível, trocar o fusível. O disjuntor não. Caiu, você põe de volta. Tá certo? É igual ao interruptor. E é a mesma ideia, ele limita uma quantidade de corrente. Vamos ver o que falta aqui. Interruptor, basicamente, ele impede ou permite a passagem de corrente. Eu vou só botar aqui, ó, interruptor. Ele impede ou permite passagem corrente. Como é que a gente representa ele? Vou fazer um fio aqui. Cortar no meio. Interruptor a gente representa ele assim, certo? Só um fiozinho aberto.
que ele pode ser fechado ou pode ser aberto, que é o que acende a lâmpada do seu quarto, por exemplo, ou da sua sala ou da sua cozinha, qualquer lugar, tá bom? Tá, deixa eu ver quanto tempo tá dando. De meia hora já. Então vamos... Tá, mas agora aqui tá acabando, eu acho. Interruptor, beleza. Agora vamos falar de segunda lei de Ohm. O que é segunda lei de Ohm? Vou botar aqui, ó. A segunda... Acho que o A tá aqui. Não, aqui. Segunda lei de Ohm. Essa daqui, como eu já falei, é a primeira lei. Cadê? Essa aqui embaixo é a primeira lei de Ohm. Essa que eu vou falar agora é a segunda. Como é que a gente acha a resistência de um condutor? Ali a gente está achando a resistência através da diferença de potencial e através da corrente. Tá, mas como é que a gente acha ela normalmente? Essa daqui é a famosa lei da rola, tá certo? Por quê? Porque o R, a nossa resistência, vai ser o ρ, o L sobre o A. Tá certo? Deixa eu... É aqui que tá? Não é. Enfim. O L é o comprimento do seu fio, o A é a área da seção transversal e o ρ, ele varia de material para material, tá certo? Ele depende da temperatura também. Se você pega o mesmo material e varia a temperatura, você varia o seu ρ. Mas mantendo a mesma temperatura, ele é uma propriedade de cada material. Beleza? Deixa eu só fazer um exemplo aqui para vocês verem. Já está meio em cima da hora, mas vamos lá, né? Terminar aqui, não vou deixar na mão. Fazer um fio aqui. Assim. Não, não é um quadrado, né, Felipe? Um fio aqui. Aqui pode ser. Aqui é fechado, né? Porque eu estou vendo daquele ângulo. Enfim. Depois da minha divagação aqui. O que é o seu A? O A, ele é esse cara aqui, ó. Essa seção transversal aqui é o seu A. Aqui é o A. O L é o comprimento. É esse cara aqui. Beleza? Deixa eu só fazer uma brincadeira aqui. Vai ficar mais bonito. Ficar melhor pra vocês. Esse cara aqui eu vou botar em azul aqui. Tá bom? Deixa eu fazer isso aqui também. Pra ficar mais didático. Tá aqui. Resistência é a rola. O ρ, essa é a letra grega aqui que a gente usa para cada material e tal. Isso daí é uma constante, tá bom? O L e o A são o que está indicado aí. Beleza. Agora vamos falar de associação de resistor. Falando muito, hein? 33 minutos já. Associação de resistor. Como eu falei aqui, a gente tem resistores em fios. Eles servem também... Eles têm uma função semelhante ao do fusível em alguns momentos. Porque eles diminuem a tensão que está naquele fio. Por exemplo, se você tem um aparelho que funciona até 100 volts, se você botar um resistor antes ali, se você tem uma corrente de 220 volts, uma corrente com 220 volts, tá? A corrente não tem, enfim, uma corrente com 220 volts. E você tem um aparelho que funciona a 110, se você botar um resistor ali que impeça, que segure, que tire 110 volts, você vai ter seu aparelho funcionando perfeitamente, tá certo? Senão você vai queimar ele. E aí que vem a associação de resistores. Para que isso serve? Basicamente para você ligar aparelhos com resistores que você, por exemplo, você precisa achar uma resistência de 5 ohms. Às vezes você não tem essa resistência. Como é que você liga os seus fios para achar os seus 5 ohms, tá certo? Ou quando você tem correntes alternativas, ou circuitos diferentes e coisas do tipo, tá bom? Eu vou fazer aqui os dois tipos principais. Os dois únicos tipos, né? Associação de resistores. A gente tem resistores em paralelo. Vou botar em série primeiro. O que acontece com resistores em série? É essa parada aqui, ó. Eu tenho aqui. Deixa eu só fazer uma brincadeira aqui. Isso aqui.
Então, em série, como é que vai ser? Vou colocar 2 resistores em série aqui. Esse aqui eu vou chamar de R1, esse aqui eu vou chamar de R2. Qual que é o grande lance deles aqui? Vai passar por eles a mesma corrente elétrica. Tá certo? Percebe que a corrente elétrica vai ser a mesma antes deles, durante, ou seja, entre um deles, entre eles, entre o outro e depois deles vai ser sempre a mesma corrente. Esse que é o grande lance. E como é que a gente calcula a resistência equivalente? O que é resistência equivalente? Se você fosse colocar um outro resistor ali, como que ele teria que ser para funcionar da mesma forma que está funcionando esses dois juntos? A resistência equivalente vai ser igual a R1 mais R2, pura e simplesmente. Tá certo? Esse é o grande lance. A corrente aqui é a mesma entre os dois resistores, tá? Você pode igualar as correntes dos dois, que eles vão ser iguais. O que não é igual aqui? O potencial elétrico não é o mesmo nos dois, tá bom? A diferença de potencial não é a mesma nos dois. Tá, vou colocar assim, ó, só para facilitar. I1 igual a I2 e U1 é diferente de U2. Pode até ser igual, mas no geral é diferente, tá bom? Quando for igual, você vai calcular e vai achar, mas não parta do princípio que é igual, tá bom? Agora em paralelo. Em paralelo, qual que é a brincadeira aqui? Você vai ter um fio. Esse fio vai se dividir em dois. Eu vou tentar fazer tudo retinho aqui para ficar bonito. Ele vai se dividir em dois pedaços. Vamos, filho. Dois ramos aqui. Eu vou fazer na mão mesmo, não vai demorar muito. Ele vai se dividir em dois ramos. Aqui, assim. Percebe? Você tem um fio vindo aqui, desse lado. Deixa eu fazer em vermelho. Um fio vindo aqui. Esse fio a gente vai dividir para cá e vai dividir para cá, tá bom? Agora eu vou colocar dois resistores. Um resistor aqui, um resistor aqui. Um R1 e um R2. Qual que vai ser o grande lance aqui? Vai vir uma corrente elétrica aqui, vou chamar de I. Só que aí, percebe que tem uma divisão aqui, tem um nó aqui. Elas vão se dividir, ó. Vai passar para cá uma corrente I1 e vai passar para cá uma corrente I2. Fechou? Esse que é o grande lance. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter que a corrente I1 é diferente da corrente I2 e o U1 vai ser igual ao U2. Por quê? Porque depois esses fios vão se juntar, não vão? Tá aqui, ó. Vai juntar todo mundo aqui. Ou seja, vai ter que ter o mesmo potencial, tá bom? Esse que é o grande lance deles aqui. Porque o potencial que está entrando aqui, ó, que vem da mesma fonte, o potencial que está aqui nesse nó, vai ser o mesmo para os dois. Vai ser a mesma diferença de potencial neles, tá bom? Como é que a gente calcula aqui? A resistência equivalente é 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá bom? Isso daqui vai somando até quantas você tiver. A mesma coisa aqui, vai somando até quantas você tiver. Qual que é o grande lance desse aqui? Se forem dois resistores, vou botar aqui, ó, dois resistores, você pode fazer que a resistência equivalente vai ser igual ao produto deles, produto das resistências, sobre a soma das resistências. Beleza? Bom, eu já passei dos meus limites aqui, 40 minutos de aula. Eu vou tentar dar uma enxugada aqui. Muito obrigado se você assistiu até agora. E, bom, acho que foi isso nossa revisão, né? Fiquem bem.